Mas eu tenho uma curiosidade e acho que é importante primeiro fazermos um enquadramento à tua pessoa. Ok. Então, atualmente o que é que tu fazes? Então, eu faço muito pouca coisa, não estou a brincar. Eu tenho a direção de marketing e de comunicação da DPD, uma empresa de transporte expresso, de encomendas, e já estou nesta função, ou melhor, já estou nesta empresa há 24 anos. E nesta função, desde sempre, embora antes não com a direção, porque não era um departamento que exigisse muita gente, mas já há uns 20, talvez, que é um departamento composto com várias pessoas, daí a direção de, e não só a coordenação de. E como é que tem sido a evolução? Porque tu fazes a componente de marketing, não é? E comunicação. Principalmente nos últimos 2 anos, esta é a maior curiosidade que eu tenho, porque eu, como sabes, ou não, eu estudei marketing, mas aqueles que estudam marketing e não têm marketing para fazer, vão para a área comercial. Certo. O que não é mau. É uma excelente base. Não, mas eu tenho curiosidade para perceber, e na primeira conversa que tive com o Miguel, nós começamos por falar na área das carreiras e da inteligência artificial e do impacto da inteligência artificial, e ele até disse que aquilo que se esperava no início era que a inteligência artificial fosse atacar logo as bases das pirâmides, mas que efetivamente onde os lugares que estavam a ser mais ameaçados até eram aqueles que necessitavam de criação de conteúdos, e, portanto, aí, copywriters. Sim. Como é que tu tens visto no mercado, nesta área do marketing em particular, como é que tem sido esta entrada da inteligência artificial? Eu acho que há aqui 2 fações. Uma que é a área da comunicação. A comunicação é precisamente como estás a referir, ou como o Miguel referiu, a ameaça do ChatGPT e tudo aquilo que tem a ver com a criação o ultrapassares daquilo que é a tua criatividade e a tua verbalidade, e que se calhar inicialmente as pessoas mais na área da comunicação, jornalismo e por aí fora, e gestão de conteúdo de uma forma geral, acabaram por sentir-se muito ameaçados. Agora já não. Mas no marketing é um bocadinho o inverso. O marketing acho que abraçou muito mais, ou melhor, com muito mais rapidez, todas estas questões do AI, porque é muito útil. A ideia de tu poderes perfilar a pessoa com quem vais falar, a ideia de ir muito mais de encontro àquilo que são as preferências dela, muito mais de encontro àquilo que ela espera e vender-lhe uma coisa quase sem que ela esteja a perceber o sonho do marketeer, obviamente, não é? E, portanto, eu diria que o AI ainda não viste praticamente nada, não é? Porque começou agora as primeiras vagas, se quisermos, as primeiras tendências, com os data minings e por aí afora, mas honestamente nós ainda não percebemos. Há gurus, há pessoas que percebem imenso disto e há empresas que percebem imenso disto e que, por exemplo, cartões de fidelização e por aí afora, que são brilhantes nas coisas com o Continente, é brilhante naquilo como faz, por exemplo, a sua abordagem, através do estudo. Eu lembro-me quando comecei a perceber um bocadinho mais destas coisas e tinha o cartão Continente, eu ligava a uma pessoa que conheço muito bem dentro da Sona AMC e dizia-lhe: Pedro, não percebo, eu nunca comprei fraldas na minha vida no Continente, ou já não compro há muitos anos, que a minha filha já é muito crescida, nunca comprei cervejas, porquê é que tu me estás a enviar mensagens a dizer que as cervejas estão em promoção? Estamos a testar um novo algoritmo para perceber se... E daí, de facto, isto já foi há uns, 8, 9 anos. E, portanto, de repente as coisas agora evoluíram e muito. E há empresas que estão a fazer um caminho muito inteligente e muito interessante nesta matéria do AI e do dirigir-te às pessoas para aquilo que elas de facto vão precisar e haver uma previsibilidade. Esta parte da previsibilidade ou de antecipar a previsibilidade, quando tu recebes algo que tu já se fez há muitos anos, fazia-se isto, eu diria quase manual, não é? Que era a dona Júlia lá na inteligência artificial das perfumarias que te dizia, porque sabia que o perfume durava mais ou menos X, olhavam para a tua ficha de cliente e sabia que tu compravas a cada 3 meses, compravas um fresquinho de perfume e sabia, ok, falta um mês, vou dizer: Ruben, vou-lhe enviar aqui um descontinho que devia comprar o perfume porque deve estar quase a acabar. E, como é que ela sabe que o perfume está quase a acabar? E era artificialmente manobrado por alguém que tinha a tua ficha de cliente. Mas tu já deste por ti, por exemplo, a ter situações em que não compras algum serviço que provavelmente antigamente compravas, ou uma agência de comunicação, porque agora eu se calhar até consigo fazer alguma coisa internamente com a minha equipa. Já começas a sentir isso? Sim.
É verdade que eu acho que as empresas acabaram por internalizar muitas coisas, precisamente porque estas ferramentas vieram ajudar. Ou seja, também porque, se quiseres, o mercado de trabalho está a ficar mais jovem, não está a ficar mais velho, não é? E, portanto, é normal que quem entra agora de novo, e eu tenho essa experiência também na equipa, uma pessoa relativamente jovem, quer de idade, quer na própria equipa, tem pai um mês, mas já tem toda esta consciência de como é que eu chego ao consumidor, ao público, que no fundo não é quem me vai comprar a mim, não é? Porque o consumidor, infelizmente, não manda nada na compra da empresa que lhe vai entregar as encomendas, quanto muito manda no check-out, mas se a empresa lá tiver a apresentação, mas como é que eu convenço a que, neste caso internamente, como é que eu chego àquela pessoa através do expedidor? Ou seja, como é que eu chego a quem me vai comprar o meu serviço, como é que eu convenço que o cliente dele, o que ele quer é aquilo? E, portanto, internamente já se vai desenvolvendo estas inteligências, se quisermos, de perceber como é que eu mais rápido, qual é o melhor caminho, se quisermos, para o meu público, para aquilo que é o meu... a pessoa que eu quero chegar, ou no futuro, como é que vai ser. E isto é outra coisa muito engraçada também, que é a imprevisibilidade do futuro, mas também o poderes antecipar isto mesmo, criar, se quiseres, esta tendência, ou este super serviço, ou esta super oferta, em função daquilo que tu perspectivas que possa vir E antigamente terias de comprar onde? Isso. E antigamente terias de comprar... Empresas de estudos de mercado. Exatamente. Uma empresa de estudos de mercado que te... Porque assim, os modelos preditivos e de personalização, isso não é novo. Não é? Claro. Precisas ter os dados em condições, claro, e ter qualidade de dados para poder executar esses modelos. Mas onde é que tu consegues ser mais autónoma em não recorrer, por exemplo, a uma empresa de estudos de mercado, é que é com os teus dados ou com acesso... Como é que fazes Sim, é assim, muito isso. Ou seja, trabalhando muito os meus dados, as BIs são sempre muito úteis nesta perspectiva de eu conseguir analisar que até aqui, ou seja, se calhar há 3 anos, para mim era ficção científica quase, quando uma agência me dizia... olha, se tu colocares aqui uma tag, vais conseguir saber quem são as pessoas que te estão a visitar e qual é que é a probabilidade dela. Agora, eu consigo fazer isso de uma outra forma, porque consigo ir perfilando, lá está, as pessoas, analisando através de uma ferramenta que nós próprios desenvolvemos. Tudo bem, até pode ser com tags, mas, de alguma maneira, ir percebendo quase aquele A/B testing, não é? Que é, se eu puser isto tudo em cor-de-rosa, se eu puser em amarelo, e vai por tentativa e erro. E não é preciso vir, se calhar, uma entidade de fora dizer-me, porque nós vamos experimentando e vamos verificando qual é o modelo que funciona melhor ou pior. Sei lá, às vezes até em campanhas que nós trabalhamos com agências, ainda assim, obviamente, para compra de meios, o que quer que seja. A própria agência fica surpreendida com algumas das coisas que nós dizemos. Eu acho que aqui devíamos fazer. A nossa experiência não nos diz isto. Mas, por aquilo que nós próprios vamos fazendo internamente, vamos percebendo que o conteúdo tem que ser mais dinâmico, não pode ser tão estático. Em algumas plataformas, noutras, na Meta, tem que ser dinâmico. No LinkedIn, se calhar, tem que ser muito mais estático. E funciona muito melhor uma cor do que a outra cor. E vai muito pelo aquilo que a inteligência que já tens dentro de portas, de alguém que é consumidor, mas também daquilo que as métricas mais recentes que também são ensinadas nas universidades é importante, e eu acho que o Miguel também terá abordado por aí os métodos de ensino mais recentes que estão cada vez mais ao serviço das empresas, porque os miúdos vão saindo da faculdade e vão entrando para as empresas, vão trazendo este know-how, esta experiência e o não receio de abarcar aqui uma quantidade de coisas que até aqui nós dizíamos, deixem isso para as agências, e as agências vão tratar dessa parte, porque com algoritmos, sei lá como é que eles os criam, mas dá este feedback, e não é verdade. Acabas por criar este know-how dentro de portas com pessoas que fizeram esta análise em estudos, em mestrados, em trabalho efetivo na faculdade, por exemplo. E como é que tu tens bastante conhecimento de mercado e até mesmo provavelmente a tua rede de contactos e de clientes, qual é o sentimento generalizado nos departamentos de marketing agora, neste último, sei lá, 12, 18 meses com este tema? Qual é o sentimento geral dentro dos departamentos? Eu acho que as pessoas estão muito expectantes daquilo que possa ser. Assim, obviamente, eu diria que se calhar de topo há algum receio de, se tu não abarcares isto, podes vir a ser substituído por. Mas, de uma forma geral, os diretores de marketing e os departamentos de marketing estão muito abertos, são muito disponíveis para, se quiseres, para assimilar todas estas características e, sobretudo, para tentarem perceber
o que é que aí vem? Ou melhor, que tendências é que eu posso introduzir dentro da minha organização que me vão permitir fazer o trabalho de uma outra forma, se calhar muito mais simplificada do que eu fazia até aqui, e com muito menos probabilidade de erro, porque eu estou dotado de muito mais informação e de muito mais capacidade de análise do que aquilo que eu tinha até ao momento, porque eu cruzo vários tipos de informação, não é? Já não preciso daquele Excel fantástico que cruzava 53 mil linhas. Tenho uma ferramenta que muitas vezes está muito mais facilmente ao meu alcance e que foi desenvolvida em casa, não é? Ou seja, dentro de portas, por alguém que é um curioso, mas que percebe mais ou menos como é que isto pode funcionar e, sobretudo, coloca a inteligência artificial, mas, sobretudo, a inteligência emocional, que é uma parte fundamental neste processo. Que como é que eu vou chegar àquele resultado quando eu sei que, provavelmente, vai acontecer isto pelo caminho. Este erro vai acontecer, ou esta falha de entendimento vai acontecer, e, portanto, eu já vou tentando perceber e já vou percebendo por, lá está, a tentativa e erro, por aquilo que eu fui também estabelecendo dentro de portas, que se calhar o caminho é um bocadinho diferenciado. E a inteligência artificial trabalhada pela inteligência que se quiseres, a própria empresa a organização acaba por te trazer em termos daquilo que são os métodos de trabalho e aquilo que é onde é que eu quero chegar. Toda a gente quer utilizar, mas ninguém sabe bem como. Claro. Pronto. E eu sabes, trabalho numa empresa na área tecnológica e faz-me lembrar há 7 anos, provavelmente. 6, 7, 8 anos. Eu lembro-me que na altura o chavão era o Data Science e andava toda a gente a correr atrás do Data Science e era exatamente a mesma coisa. Toda a gente tinha medo de ficar para trás, não sabia como é que se comprava, como é que se implementava, e agora com a inteligência artificial é um pouco isso. E principalmente com a parte de Gen AI é um bocado esse o tema. Acho que as empresas precisam de estrutura. Está toda a gente com muito medo de estrutura, mas também é importante ter uma espécie de caixa de areia. Eu sinto que às vezes há organizações que querem comprar já feito, fechado, chave na mão, e eu não acredito que é dessa forma que se tira o melhor. Não, porque não é utilizável, não é? A usabilidade que tu vais trazer à coisa é de uma ferramenta que está fechadinha numa caixinha. E o potencial é muito curto, porque tu vais precisar de várias evoluções sobre os mesmos outputs para tu escalares o potencial de cada ferramenta. É que o bocadinho dizias dos estudos de mercado, não é? Ou seja, as empresas de estudos de mercado, acredito que tinham levado um grande rombo precisamente por esse sentido, que é, eles eram uns gurus, eles chegavam ali... Como é que eles sobrevivem agora? Readaptando-se e, se calhar, pensando em novas formas de trabalharem os dados, sem ser forçosamente através daquilo que é in your face, ou seja, extrapolando as coisas para... Eu lembro que nós temos feito um estudo aqui há relativamente pouco tempo sobre o mercado do alimentar em Portugal. E quando eu recebi o estudo, disse isto é a coisa mais ridícula que um miúdo de 5 anos fazia este estudo. E claro que estas empresas não vão sobreviver muito mais tempo. Se eles de repente o que tu entregam a um cliente é o thank you Captain Obvious, a empresa não vai. Agora, se de repente eles fazem uma primeira abordagem que diz, ok, isto é aquilo, as verdades de lá para Alice, não é? Isto é aquilo que é o óbvio em Portugal, o mercado alimentar. Essas empresas não têm uma componente de consultoria, tipicamente, ou têm? Já vão, é aí precisamente eu queria chegar. É aí que é o switch da coisa, que é, eu não faço só a apresentação de um resultado, eu proponho-te uma ativação de uma determinada metodologia que te vai permitir, ou faço consultadoria, ou proponho um add-on a este então projeto. Eles têm que passar metodologia para as próprias empresas fazerem os seus estudos de mercado. Por exemplo. Porque é muito mais complexo. Claro que tu começas também a ter essa mesma inteligência dentro de portas, que é os data analysts, não é? Que são aquelas pessoas que pegam numa determinada tendência que vão observando e procuram. E se calhar a inteligência artificial também é isto que dá, que é o potencial de ir buscar informação. Eu lembro a primeira vez que peguei em ChatGPT, fiquei, por um lado, maravilhada, por outro lado, assustadíssima. Exatamente. Sobretudo quando começas a ver uma imagem, falava-se agora há muitos dias de uma quantidade de AI com o Trump, não é? E que as pessoas olhavam para aquilo e diziam, não sei bem se é AI. O AI ainda não é tão inteligente para colocar 5 dedos numa mão, olhas para ali e vês 3 dedos, ok, isto é AI. Mas está a ficar cada vez mais inteligente. Há coisas que tu não consegues perceber. E é assustador e, ao mesmo tempo, é muito tranquilizador. Porque tu dizes, eu consigo aqui ir buscar uma quantidade de informação
que de outra forma eu se calhar não teria. Mas, e aqui é que também entra esta parte se quiseres, da inteligência que o ser humano acaba por ter, diferenciado da máquina, que é a confirmação. Aquilo cheira-te a que não é verdade, não é? Ou seja, muitas das coisas, sobretudo em texto, tu percebes, isto é mesmo assim, e vais reconfirmar. Ainda, exatamente. eu acho que vamos evoluir para uma coisa do género vírus, antivírus. Sim. Vamos evoluir para uma coisa do género em que nós temos as ferramentas da AI. Fact-checking. E depois vamos ter ferramentas da AI que vão validar se aquilo é feito por AI ou não. E não apenas pela imagem ou pelo texto, mas provavelmente com tentar perceber efetivamente de onde é que vem, o que é que está por trás, qual é o tipo de... Ou seja, não é... Eu diria sobretudo a validação da origem ou da fonte de informação, se quiseres assim. Há uns tempos nós fizemos um teste, rimos-nos a imensa hora do almoço, que era perceber, pôr o nosso nome no ChatGPT e perguntar quem é que é a Carla Pereira da DPD. Okay. E era hilário. No meu caso até não estava muito mal, mas em alguns colegas nós rimos-nos mas imensamente, porque o ChatGPT inventou forte e feio. Nós temos, olha, bolas para um tempo bem passado. Isto é genial, isto é hiper caricato. Mas não deixa de estar lá algumas das coisas que são verdade. Porque ele conhece aprofundadamente o tema. Tu dizes-lhe, eu já fiz esta experiência, às vezes em moderação de um painel ou uma coisa qualquer. Assim, faz-me ainda há pouco tempo aconteceu isso, 2 semanas. Faz-me aí 3 perguntas para eu fazer esta empresa sobre isto. E ele fez-me perguntas impecáveis. Eu só afinei ali uma ligeira... Agora, lá está, é ele a ir buscar. Se ele tivesse que fazer as perguntas, ele vai buscar as fontes de informação que tem e diz, esta empresa trabalha nesta matéria, portanto eu vou perguntar como é que ela chegou aqui ou que desafios é que se lhe colocam, porque é a pergunta que ela me está a fazer. Se fosse ao contrário, se eu pedisse para ele me justificar o que é que aquela empresa faz, ele ia inventar, porque ele não tem essa informação. Não é? Daí que eu teria que perguntar para que, se no limite eu lhe dissesse depois, olha, o que eu investiguei foi isto, ou publicasse um paper sobre aquilo, e ele já iria buscar ali uma informação com muito mais riqueza de dados do que aquela que tinha inicialmente. Há uma coisa que me preocupa genuinamente nos LLMs, nos chats GPT da vida, que é a forma como o modelo é calibrado e a tendência que se vê nas respostas dos modelos. E isto é muito tricky, porque tu tens organizações como Microsoft ou OpenAI, neste caso, que é Microsoft, ou Gemini, e preocupa-me quando em situações semelhantes tu fazes a mesma pergunta e para uma pessoa e para outra tu sentes ali uma tendência para o mais positivo ou mais negativo, quando se trata às vezes de figuras públicas, políticas, e isso preocupa-me porque estamos a falar de instituições que são eles, mas a gente nem sabe como é que é feita a calibração do modelo, e isto mexe muito com a nossa liberdade, e é das coisas que mais me preocupa genuinamente. Eu sou por tendência muito otimista e, portanto, quero acreditar que nós vamos conseguir ter métodos de controlo para aquilo que neste momento está, eu não diria descontrolado, mas que está sob... Desorganizado. Exatamente. Sob um determinado caos, não é? Ou seja, aquilo é mais... Tu acreditas o que tu quiseres acreditar, não é? E, portanto, de repente, tu vais e tem havido várias experiências de várias pessoas. Eu rio-me imenso, por um lado, que é um riso nervoso, por outro lado, porque podia ser comigo, Exato. não é? Diz-me lá o que é... Eu lembro-me de um caso que penso que foi... Já não sei se foi o Nuno Marco, acho que não. Acho que foi... não foi. Foi o Van der Dig, que fez uma pergunta ao ChatGPT sobre as mulheres na política em Portugal. Ele disse, nunca houve nenhuma mulher na política em Portugal. E ele, então, e foi perguntando, a rainha não sei das quantas. Sim, tens razão, a rainha não sei o quê, foi... Então, e a Maria de Luz Pintasilgo, por exemplo, tens razão, não sei quem é, não sei... Ou seja, é muito incómodo para nós, que estamos à espera de alguém que nos vai responder uma coisa, para validares uma coisa que tu próprio até já sabes ou até suspeitas, e que depois sai tudo ao contrário e tu é o descrédito. Não é o descrédito, o que significa que, lá está, ou há ali uma necessidade de voltar a controlar as fontes, voltares a ir verificar o que ali está, ou se calhar tornar a máquina mais inteligente para ali buscar ainda a informação mais atrás. Ou seja, ela escuda-se com, eu tenho informação de há 3, 4 anos. Não tenho informação de há 200 ou 300 ou 400 anos. Também pode criar desresponsabilização muito facilmente. Não, é a máquina, pá, a gente tem que perceber. Pois, isto... mas imagina agora, por exemplo, eu, quando tirei o curso e quando estudei há muitos anos,
eu tinha que analisar calhamaços, livros e comparar fontes. Kotler. Exatamente, por exemplo. Eu lembro até em ciência política, na cadeira de ciência política, de fazer vários trabalhos sobre o mesmo autor, sobre a mesma pessoa, mas eu li vários livros dele para ir comparando aqui vários processos e adorei. Agora, aquele processo seria feito de uma outra forma. Eu acho já genial o facto das universidades já terem introduzido, por exemplo, um fator de comparação, que é percentagem de verificação de plágio. Ou seja, eles introduzem, os estudantes sujeitam um trabalho e eles têm uma verificação para perceber se, existe algum trabalho publicado parecido com aquele, seja na própria faculdade, ou seja, um aluno do ano anterior que passou ao aluno do ano a seguir, ou de autores já devidamente reconhecidos. E até um determinado valor, até penso que é 70%, o plágio é aceitável. A partir daí é considerado plágio e chumbas à cadeira. Ou seja, ou refazes o trabalho, se o professor tiver para aí virado, permite refazer o trabalho, se não... Até 70%? Eu penso que é até 70%. Não sei se não é um valor até ligeiramente inferior, mas pronto. Há ali num Nem valor... que fosse metade, não estava à espera que fosse tão alto. Porque repara, há muitas formas de dizer a mesma coisa, mas quando tu estudas... voltando à ideia de que estiveste a estudar e não que foi uma máquina que te construiu aquele texto. Certo. Um Google da vida, um ChatGPT da vida, o que for. Quando tu fazes uma determinada pesquisa, tu vais, por tendência, também ir buscar, eu lembro de sublinhar os livros, não é? E ir buscar diversos partes quase totalmente, uma cópia total, digamos assim, não era um plágio, era uma cópia. E agora é um plágio porque eu vou buscar várias fontes e, se calhar, uma delas na íntegra. E, portanto, copio aquilo na íntegra. É plágio. Eu acho que também... Essa não estava à espera, mas parece uma boa solução. Mas eu acho que vai obrigar a alterar os métodos de avaliação. Porque o que eu sinto que se está a tentar fazer é manter-se os métodos de avaliação e castigar. E andarmos ali à volta Sim. para manter os métodos. Sim. Mas eu acho que vai ter aí eu sinto-me otimista, pode ter um efeito positivo, que é, não dá efetivamente para tirar as ferramentas. Não acho mal o acesso à informação ser mais rápido, mas vai obrigar que o processo de avaliação perceba se a pessoa tem mesmo conhecimento ou não. Claro que sim. E vai ser muito mais... Até para copiar é preciso ser inteligente, não é? E, portanto, é isso mesmo que é... Eu acredito nisso também, que é os métodos de ensino vão evoluir no sentido em que escusa de estar ali um professor a debitar a matéria e depois fica muito admirado quando tu copiaste integralmente aquilo que ele te disse. Claro. Ou, quanto muito, até pode sentir-se ligeiramente lisonjeado. Ele ouviu na íntegra tudo aquilo que eu disse e copiou. Para uma situação em que vais muito mais analisar a inteligência que a pessoa colocou ali para ir buscar várias fontes ou para trabalhar aquilo de uma determinada perspectiva. Eu recordo-me, de há pouco tempo, a minha filha me perguntar assim, vamos fazer um trabalho sobre uma determinada temática. Dá-me uma sugestão de como é que nós devemos fazer isto. Disse, olha, back to the basics. Vão fazer perguntas às pessoas. Perguntas. E aquilo é uma coisa muito estranha para eles. Exato. Perguntas? Como assim perguntas? Entrevista. Perguntem coisas às pessoas. Isso é muito bem pensado. Então, mas antigamente era assim que nós fazíamos, não é? Exatamente. E eu diria que a tendência cada vez mais é voltar a isto, que é não assumires que aquele é o único resultado possível, que aquele é o único outcome, lá está, porque a máquina também pode não ter toda a informação e não significa que vais fazer um fact-check, como falávamos há bocadinho, mas sobretudo eu vou perguntar a mais fontes, eu vou perguntar a Vox Populi, se calhar vou perguntar às próprias pessoas o que é que elas teriam a dizer-me sobre este processo da perspectiva, como é que se sentem sobre esta perspectiva. Imagina que tu tens uma cadeira, por exemplo, de português ou de filosofia, com algumas, as cadeiras de ciências exatas é mais difícil. Mas nas cadeiras onde há mais possibilidade humanas, de interpretação, a avaliação pode ser efetivamente melhor quando tu perguntas ao outro lado, então o que é que pensas sobre isto? O que é que tu tiraste daqui? Qual é as conclusões que tu tiras? E a pessoa pode efetivamente ter uma conversa com um avaliador ou em grupo, onde efetivamente explica porque é que é isto e não é aquilo, no seu entendimento. E isso não impede que ela deixe de recorrer. Mas tem que ler o livro. Sem dúvida. Ok, se calhar se ler o livro era bom, mas nem nós
na altura comprávamos os maias Verdade. patotós ou os Tal e maias qual. resumido para não ter Exatamente. que ler 100 páginas de descrição de casas e de tapeçaria. Tal e qual. Portanto, também não acho que obrigue. Aliás, eu ainda esta semana tive esta conversa, que é, já tem literatura portuguesa boa e os miúdos não leem porque são obrigados a ler. É isso mesmo. Eu ia chegar precisamente aí, que é, eu acho que cada vez mais os miúdos vão ser obrigados a pensar e a fazerem uma interpretação daquilo que aprenderam muito mais do que decorar. Ou seja, até aqui, se calhar os miúdos iam apresentar um trabalho, eu lembro-me de fazer este exercício e lembro depois de dizer à minha filha, não faças isto nunca, que é decorar como é que vais fazer aquela apresentação. Mas eu não chego ali e faço uma apresentação. Chegas ali e fazes uma apresentação, porque neste momento ninguém sabe mais sobre o trabalho que tu realizaste do que tu própria. E, portanto, chegas ali e apresentas na tua perspectiva. Se tu vais decorar, se o professor te perguntar aquilo ao contrário, tu não sabes responder. Porque tu decoraste. As pessoas que mentem ou que não sabem toda a verdade sobre uma determinada coisa, ou inventar uma coisa, não sabem fazer um retroplanning. Não sabem fazer a resposta ao contrário. Ou seja, se tu perguntares a uma pessoa que matou alguém e que está a mentir e dizer que não matou, quando eu cheguei lá, vi a pessoa já morta. Ok, então vamos lá fazer. Às 5 da tarde, onde é que você estava? E a pessoa, não faço a mais pequena ideia. Porque não está a inventar. Ok. Não é? Portanto, não aprendeu e agora está a replicar a pura verdade. E eu acho que é por aqui que os miúdos, e que sobretudo o ensino vai evoluir. Que é, Mas eles deviam era aprender a fazer uma apresentação. tal e qual. E é aí que eu ia chegar. Eu acho que é por aí que o ensino vai ter que mudar. E se calhar a pandemia também ajudou-nos com isto. Porque eles tiveram cada vez mais que recorrer a plataformas digitais e cada vez mais também a recorrer a esta construção de modelos de apresentações para justificarem uma coisa que não podiam fazer de viva voz. Ou seja, vou projetar isto aqui e agora vou falar sobre isto. Até podiam estar a ler, mas tiveram o trabalho de estar a preparar também o que leram. Portanto, a apresentação e os métodos de apresentação e de como é que se constrói uma apresentação, estou certa de que cada vez mais vai ser importante essa parte. E que tu vais ter cada vez mais soft skills que são ensinados na escola e muito menos o empinanço. Ou seja, tu se calhar vais ter mais, pensando por exemplo na advocacia, é verdade que tu vais ter que empinar o Código Civil, mas se calhar vão-te ajudar a pensar e sobretudo a argumentar e a esgrimir argumentos perante um... Mas essa é uma daquelas áreas onde as pessoas estão muito assustadas. Claro. Muito assustadas. Claro. Porque até aqui o senhor doutor analisava... Agora imagina um negócio onde pagas à hora e de repente tens uma ferramenta que te reduz drasticamente o volume de horas que a pessoa precisava. Quer dizer, eles são advogados, eles vão arranjar maneira claro que vão dar a volta ao texto. Eles vão dar, sim, eles vão encontrar uma forma de cobrar aquilo que cobravam. Portanto, sim, e de repente há toda a legislação que se cria em volta do AI, não é? E tudo aquilo, Act, e os acessos que tu começas, os GDPRs e por aí fora, tudo o que são ferramentas para barrar acesso ou de alguém, de um pseudo-doutor que chega ali e diz, isto não pode ser assim, não vou permitir. Sim. As pessoas às vezes, não te importas de expor os teus dados. Claro, é perigosíssimo, eu não sei lá. Olha, curiosamente ainda agora vinha ouvir uma rádio e estava um fulano que era especialista em cibersegurança e era uma rádio jovem, não era umas RFMs da vida, não era assim uma coisa dessas, não é? Okay? E ele estava a falar de coisas muito simples, precisamente aquelas básicas, de verificar a password, de não ter a mesma password em vários sítios, quando estás num computador público, utilizares uma navegação anónima e não pôres a tua informação, por exemplo, mas também há o reverso da medalha, que é, chegas a um momento em que se tu também não abres um bocadinho o jogo e as preferências não estão lá, aquilo não é minimamente relevante para ti, não é útil sequer para ti. Aquela história eu de repente começo a falar que vou fazer uma viagem a Estocolmo e vou ao Meta, ou quer que seja, Facebook, Instagram da vida, e só vejo viagens para Estocolmo. Estou-me a escutar. So what? Há coisas que são muito graves. Se eu tivesse um segredo de Estado que não quisesse que se soubesse, se calhar era gravíssimo que devesse ser escutada. A minha vida não é assim tão interessante para... É isso. É o meu pensamento sobre as coisas. Eu acho que não tenho que andar a tirar a minha passo para todo lado, mas eu também, de vez em quando, acho que não é bom. Sim. Não é bom. Depende... Eu acho que não é bom que nos estejam a escutar. Acho que ir contra a ideia de que não nos estão a escutar é ridículo. Claro que sim. Toda a gente... Porque o que não falta é... Sim, tapas a camarazinha porque sabes que te estão a ver. Exatamente. Portanto, mas...
Dá-te E a jeito de gente- escutarem-te. Para Dá. dizeres assim, Siri, diz-me lá não sei o quê. Se ela não estivesse a escutar, como é que ela ouvia o nome? Claro. Tu Claro. próprio, quando estás num local que estás completamente abstraído, estás sempre a escutar. Se ouves o teu nome, só alguém diz Ruben, tu instintivamente viras-te. Pode nem ser para ti, mas tu instintivamente ouviste aquilo. No fundo é quase É como isto, aceitar, não é? eu acho que não há Sim. volta a dar, a gente Sim. vai ter que aceitar. Mas voltando aqui um pouco à parte do marketing, como é que isto, eu sei que depende das organizações, mas como é que é o papel do departamento de marketing dentro das empresas? Ainda é aquele pessoal que Depende está lá muito. e que vai pedindo algumas coisas ou já tem mesmo algum... eu sei que isto varia muito. Sim, Não é? é Há isso. organizações onde há efetivamente muito peso do departamento dentro da organização. Há outras onde ainda são aquele pessoal que está lá nos gabinetes do fundo e que faz umas newsletters É e verdade, não sei o quê. é verdade. Mas o que é que tu sentes, principalmente sei lá, nas empresas PSI 20 em Portugal, como é que é o papel destes departamentos dentro do... Eu diria que o marketing, inicialmente, as pessoas tinham muito aquele conceito, lá está, da malta que faz umas letras, umas coisinhas engraçadas, umas imagens, e a gestão de produto. E a gestão de produto. E a gestão de exato. produto. E depois tens empresas, como a empresa onde eu trabalho, que faz gestão de serviço e não de produto. Portanto, é muito mais complexo. O marketing, eu diria que é muito mais respeitado e tem um papel muito mais preponderante, até, por exemplo, com as áreas de desenvolvimento tecnológico. Eu recordo-me de nós termos feito este switch e de ler muita coisa sobre isto, que era o papel do CMO e do CTO. Certo. E cada vez mais eles terem de dar de mãos dadas, porque o marketing não é um inimigo da organização e muito menos um inimigo da tecnologia, e muitas vezes está à frente e prepondera tudo aquilo que é a própria tecnologia, ou melhor, sabe que a tecnologia tem que estar ao serviço. O papel do marketing para as organizações é cada vez mais fundamental. Eu diria quase obrigatório, porque, e não é puxando aqui a brasa à sardinha da área, mas a verdade é que uma empresa não pode sobreviver sozinha sem ter esta inteligência de prever uma quantidade de coisas e de se preparar para... Porque senão estagna. Como é que lidas com o desafio? Porque um dos desafios que existiam muitas vezes nas organizações com o marketing, por exemplo, versus a área comercial, é a capacidade de medir resultados. Claro que sim. E na área comercial é muito mais binário, muito mais imediato, na área financeira igual, e o marketing é muito mais a longo prazo e é muito mais quase, inesperado. É quase o reiki aqui da organização. Sim, não é? sim, Fazemos, mas os resultados são a longo prazo, e muitas vezes existem departamentos que sofrem com isto, porque depois têm dificuldades em obter budgets, têm dificuldades de budget, porque tipicamente não entram muito na lista de prioridades para reforço. Não, sem dúvida, sem dúvida. Ainda é assim? Eu diria que há aqui uma certa dualidade, e que vai haver sempre, muito sinceramente, que é, o marketing é preciso, mas se eu tiver que cortar, é no marketing. Okay, é no budget marketing, é sempre. E é no budget de formação, no budget das pessoas. Certo. Ou seja, há aqui duas áreas em que tu cortas sempre. E o desinvestimento pode ser muito grande. Mas a verdade é que, quer num, quer no outro, as coisas vão aparecendo feitas. E se calhar, também por isso, enquanto, por exemplo, na área comercial, se o comercial não for atrás, não vai aqui nada no colo, não é? No marketing, fazes muito trabalho de formiga, não é? Fazes muito trabalho de preparação e muito trabalho de análise e reanálise, ou seja, não ficas parado, não ficas de braços cruzados à espera. Tu vais reanalisando as coisas, ou seja, ok, este projeto não... eu uso muitas vezes uma expressão que é a banheira, que é, eu tenho muitos projetos que eu vou colocando na banheira, porque eu sei, ou em vinha de alhos, não é? Eu sei que se calhar não é o momento exato. Ok. Mas eu daqui a 2 anos, ou daqui a 6 meses, dependendo da maturidade da minha empresa, dependendo da maturidade do mercado e do que é aquela minha proposta, eu vou voltar com aquela proposta. E as pessoas inicialmente até podem me chamar de teimosa, mas por outro lado dizem, ok, mas eu percebo o que tu estás a fazer. O que tu me estás a trazer não é um não, é um agora não. E eu sinto muito que as áreas do marketing vivem este problema, esta dor do agora não. Agora não, porque há situações que não são imediatas. E sobretudo,
sobretudo para nós marketeers, poderia ser uma frustração completa, porque o agora não poderia significar para mim o desistir por completo, porque dizer assim, eu acho que isto era genial agora, mas não há possibilidade de fazer investimento neste momento por isto ou por aquilo, e o já agora é que está a mandar, já agora faz mais não sei o quê, já agora vamos fazer este caminho. Eu diria que a parte primordial é esta do não desistir, do ir insistindo que as organizações, eu acho que as organizações já perceberam o papel do marketing, que o marketing de facto é fundamental. Algumas ainda acham que é aquela maltinha que faz aqueles desenhos, faz aquelas coisas giras, não é? Mas a esmagadora maioria percebeu que eu não sei qual é o caminho que nós vamos seguir, pergunta ao marketing. Muito isto, o que é que vocês acham? O que é que vos parece? E depois é meter a cabeça no cepo, claramente. Quer dizer assim, vou me estar a atravessar e vou dizer que isto vai mudar assim, e de repente tu tens que analisar aquelas velhas coisas que Kotler e todos os outros te ensinavam, que é, vai analisar o PETSCO, não é? Todos aqueles fatores políticos, económicos, sociológicos, tecnológicos, o que seja. Vais analisá-los todos, porque isto faz sentido. E qual é que achas que, por exemplo, nessas organizações que eles, já há um respeito diferente, qual é que achas que foi o trigger para eles? O trigger foi assistirem a uma quantidade de empresas. Já falámos de um exemplo, estudos no mercado. A partir do momento em que tu não te reinventaste e que desapareceram empresas, a Kodak. Eu dou muitas vezes este exemplo, não é? Não, isto, fotografias digitais, vocês estão malucos, as pessoas vão querer sempre fotografias em papel. E de repente, eles quase vão à falência, ficam nicho. E de repente, reinventam-se no nicho. Ok. Ou seja, já que as pessoas entenderam então tem que haver uma ameaça real. Tem que haver não quer dizer que tenha que haver uma ameaça real, tem que haver a possibilidade de acontecer uma situação. Ninguém esperaria que existia que as empresas que entregam comida ao domicílio, não é? De repente, a seguir à pandemia, aliás, durante a pandemia e logo a seguir, elas pareciam cogumelos a brotar do chão. Claro. E em 2 anos houve uma purga tão grande que ficaram 2. E elas eram umas 8. Ficaram 2 empresas grandes. Sim. Não é? Precisamente porque elas também se souberam reinventar. Eu lembro de estar a falar com uma das pessoas que tem uma importância também mais estratégica na Glovo, e ele me dizer que nós agora vamos entrar no Glovo Fashion. Eu disse, no Glovo Fashion? Porquê? Ele disse, porque a comida só já não chega. Ou seja, eu quero comprar uma camisa porque a minha se sujou, ou porque a rasguei e preciso da camisa daqui a 1 hora. E vou comprar na Zara. E a Zara vai-me entregar uma camisa daqui a meia hora. E eu posso comprar na plataforma? Eu posso comprar na plataforma. Posso a plataforma está ligada à loja online. E todos aqueles fenómenos de dark stores que começaram a aparecer, que é, mas eu não consigo chegar à loja da Zara de não sei de onde, vou antes à Zara de não sei o quê. Ou seja, toda esta proximidade que depois foi sendo criada... Isso irrita-me profundamente. Quando tento comprar online alguma coisa e diz-me não tem na loja não sei o quê, porque só tem não na há loja. stocks. Cada vez mais, pronto, isso leva-nos muito longe esta conversa. Mas sim, mas isso aí resolve o problema. Que assim, eu não quero saber se não há no Colombo. Para eles não lhes interessa, exatamente. Se me vens trazer a casa... Neste caso, é precisamente este imediatismo do consumo que foi criado na altura da pandemia. Ninguém imaginaria isto ser possível, não é? Que apetece-me um Häagen-Dazs às 2 da manhã e vou mandar vir um Häagen-Dazs às 2 da manhã. Estamos aqui todos muito boring a seguir ao jantar, não tenho nenhum jogo de tabuleiro e vou encomendar um jogo qualquer, um Cluedo, uma coisa qualquer, vou mandar vir da Noted, por exemplo. Porque eles também têm isto, estão disponíveis 24 horas. E, portanto, o fenómeno das compras online, por exemplo, evoluíram nesse sentido, que é eu poder encomendar quando eu quiser. Não é o fashion normal, não é? Lá está, eu quero comprar uma camisola e no Norte Shopping não há, só há no Colombo, mas eu por acaso estou no Porto e o que é que me interessa ao Colombo? Só tenho aquilo no outro dia a seguir. E eles arranjam uma maneira de, não sei muito bem como, quer dizer, eu como consumidor não sei muito bem como, mas eu como empresa de transportes ou eu como retalhista do fashion, sei como é que eu faço isto. Não é? Isso também não é uma ameaça, por exemplo, para empresas como a tua, que entregam? Não, porque tu tens sempre que abastecer lojas. Ok. Tens sempre que as abastecer, não é? Alguém tem que fazer chegar lá ao Colombo ou ao Norte Shopping ou quer que seja às lojas. E por outro lado, o imediatismo do consumo também tem o reverso da medalha, que é o consumo de longo prazo. Ou seja,
tu vês cada vez mais as pessoas a fazerem compras naquelas sites chineses em que só vão receber as encomendas, calhar daqui a 3 semanas, mas não faz mal, porque aquilo custou-me preço uva mejona, não é? Ou seja, não me custou rigorosamente nada e aquilo acaba por ser quase um vício. Tu tens as duas faces da medalha. Uma coisa que eu preciso mesmo agora, porque rasguei a camisa, e outra coisa que é uma camisa de bolinhas que eu vou usar não sei quando, não faz mal. Quando ela vier, depois eu uso-a. Como é que é ser mãe de... Quantos anos tem a tua filhota? 19. Como é que é ser mãe de uma miúda de 19 anos? Agora já não é um Com o desafio. coração, com o coração na boca ou ainda não? Ou já não? Não, é às vezes. Às vezes. Porque eu acho que há momentos críticos, não é, na vida dos miúdos. Eu digo isto a todas as pessoas dizem, porque meu filho é muito bonzinho e tal. Espera até chegar aos 3 anos. Espera até chegar aos 3 anos. Depois espera até chegar aos 6. Depois chega aos 9. Depois os 12. Depois os 15 anos. Depois os 18. E depois a coisa acalma. Agora, porquê? Porque também, eu diria, que tem a ver com a forma como tu vais construindo a relação. Não é? E tem a ver com a forma... ainda há uns dias tinha uma discussão com a minha instrutora de yoga, que era sobre as pessoas intrinsecamente boas e as pessoas intrinsecamente más. E que ela dizia que não acreditava que existiam pessoas intrinsecamente más. Eu dizia, eu acho que há pessoas intrinsecamente más, porque não justifica nada quando tens 2 miúdos que foram criados pelos mesmos pais e que têm o mesmo ADN, supostamente, ou muito próximo, e que um é francamente mauzinho e o outro é francamente bonzinho. Claro que tem a ver com a personalidade da pessoa. Eu posso lhe apresentar algumas se ela quiser. Pois claro, é isso que eu digo. Eu disse assim, olha que... percebo o que tu queres dizer. Eu disse, tens pessoas que são intrinsecamente boas no sentido em que se calhar há pessoas que também não interpretam da mesma maneira, não é? O Gandhi, eu dava-lhe exemplos até do Mandela e de coisas do género, que apesar de tudo ele era intrinsecamente bom. Ou é intrinsecamente bom, a figura em si, não é? E tens pessoas que são más, porque são más. E não é por o simples facto de serem vegetarianas e não querem fazer mal aos animaizinhos. E não é por o simples facto de terem cães e gatos que são melhores. Significa que elas são intrinsecamente más. A psicopatia é uma coisa reconhecida cientificamente. Como é óbvio. Portanto... Sim, e as pessoas... Eu acho que se nasce serial killer, não se torna serial killer. Eu acho que se nasce intrinsecamente bom e que ao longo da vida vamos levando muita porradinha e vamos se calhar mudando um bocadinho a nossa perspectiva da vida, mas não perdemos a nossa boa índole, não é? Isto voltando à ideia dos miúdos, não é? Há pessoas que podem estar numa situação em que facilmente se aceleram para se tornarem pessoas muito más. Certo. Mas eu acho que há pessoas que vêm com um código de origem. Há pessoas que genuinamente querem ver o mundo arder. Sim, claramente. E não é... E há pessoas que... Pronto, isto voltando à ideia de como é que é ter uma filha de 19 anos. Eu acho que ela é genuinamente boa miúda. Também acho que foi criada por aí, mas enfim. Mas por outro lado, vê-se coisas muito complicadas à volta e que é muito fácil os miúdos caírem em momentos de pessoas que são francamente más. E que se mas não era o mesmo contigo? Olhando para trás. Sim, mas repara... Achas que é pior agora? Eu acho que é pior agora porque tu tens muito mais exposição a muitas coisas que na altura não tinhas. Eu lembro da minha mãe estar a berrar comigo, de chamar-me da janela, o meu primeiro e o meu segundo nome, que só ela é que me chama, e dizer-me, anda para casa já jantar. E eu, depois é jantar, já são horas de jantar. É impensável agora os miúdos estarem... Porque estás exposto a muito mais, não quer dizer que agora exista muito mais coisas que existiam no passado. Também existe. Porque a maldade eu acho que se pega. E a impunidade, sobretudo. Ou seja, aconteceu aquilo e a pessoa passou impune, eu também vou fazer porque também vou passar impune. E vai muito da índole da pessoa e vai muito do grupo em que tu estás inserido. E se de repente... os nossos pais diziam-nos isto, não é? Se tu fores bom, te deres com os bons, serás ainda melhor. E se tu fores bonzinho, mas te deres com os maus, vai ser pior que eles. E é muito isto. É muito o tu estares num grupo em que tu decides aquilo que tu queres fazer e que tu dizes, eu não vou continuar com este grupo porque não me faz bem. E o contrário, se tu te apercebes, não vais naquele caminho, mas às vezes nem sequer te apercebes. Porque as pessoas são de tal forma moldáveis, nós somos de tal forma moldáveis. No passado existiam os mesmos riscos, havia os mesmos medos, haviam as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, mas se calhar não estávamos tão expostos a eles e não havia tanta gente a dizer
as mesmas coisas. Claro que isto também é o reverso da medalha, que é, mas eu não fiz nada daquilo que estou a ser acusado de ter feito. Vocês é que entenderam mal. E voltamos à mentira, voltamos à compulsiva, a pessoa que é compulsivamente mentirosa, a pessoa que é compulsivamente má, como queremos chamar-lhe, e que está num papel ali de tentar mascarar aquela questão, não é? Para ver se engana mais uns quantos. E há pessoas que caem, de facto. E é muito ténue a diferença. Como é que passas essa mensagem para ela? Eu diria que é deixando que os miúdos decidam por eles próprios. Eu lembro-me que quando ela era miúda havia a história da fada dos dentes, não é? Caíam os dentinhos e a fada dos dentes deixava-lhe lá um presente. E houve um dia em que a fada dos dentes, não teve hipótese de comprar um presente, porque o dente nem sequer estava a abanar. E eu deixei-lhe um bilhete a dizer, olha, a fada dos dentes, olá, eu sou a fada dos dentes, a tua amiga, desculpa, não tive hipótese de comprar o teu presente porque a papelaria estava fechada, está aqui dinheiro para ires comprar. E ela olhou para mim e disse-me assim, a fada dos dentes és tu, não és? E eu, porquê que diz isso? Porque a letra dela é igual à tua. E eu só lhe perguntei, sabes que na vida nós acreditamos naquilo que nós quisermos acreditar. E eu acho que é muito mais bondoso para o mundo e não faz mal a ninguém que tu acredites na bondade de uma figura mítica que é a fada dos dentes ou o Pai Natal ou o Coelho da Páscoa, do que só acreditares que são os pais que te compram tudo. Ou seja, há esta ideia universal da bondade. A empresa onde eu trabalho já há vários anos que apoia uma instituição que se chama Exército de Salvação, que tem um projeto no final do ano, agora nesta altura do ano, que se chama Anjinhos de Natal, que é o entregares um presente a um miúdo que não vai ter presente de outra forma. A maior parte dos miúdos não imagina que não foi o pai, ou a mãe, ou o avô, ou quem está, o seu cuidador, que lhe deu aquele presente. Foi uma madrinha ou um padrinho. E, portanto, é a abnegação total. É tu de saberes que, e alguns vão saber, claro, porque sabem que os pais não têm condições e que houve alguma alma caridosa, um padrinho ou uma madrinha, porque ele é um anjinho de Natal, que lhe deu este presente. E, portanto, a diferença faz-se por aqui, que é também explicar-lhes o caminho, que é, há dois caminhos. Há o caminho da vida, que é cega e que tu vais bater com a cabeça de certeza, mas tu vais ter um pai ou uma mãe ou um amigo que te vai pôr a mão, a cabeça vai bater lá na mesma, mas vais ter uma mão que te ampara, vais ter uma mão que te protege um bocadinho mais e que em vez de dar uma cabeçada com tanta força, tens este filtro, não é? Okay. E a mensagem que se passa é este filtro. Isso não é muito normal, tens mães que têm essa abordagem? Eu acho que é, eu acho que... normal no sentido de, eu acho que o maior ato de coragem que principalmente a mãe, acho que o pai tem mais esse papel de deixar ir, empurra para o mundo. No caso das mães terem mais esse ato de coragem de perceber que aquilo vai-lhes doer, mas é importante que eles façam aquele caminho. Que eles façam aquele caminho e estar só lá, se for preciso, sim, quando eles voltarem com as feridas para tratar. Para lamber, não é? Porque eu acho que... Mas não há, e eu vou conhecendo bastante, e não há muitas mães que têm essa abordagem. Eu acho que implica uma coragem muito grande fazer isso. Eu acho que é muito desculpa, as coisas que são inevitáveis, não é? Sim. Há situações que tu vais poder controlar. Certo. E que tu vais tentar explicar. São quase nenhumas. Não, há coisas que dizes assim, não conduzes um carro sem teres carta, porque a probabilidade de apanhares a polícia e levares uma multa porque não tens carta de condução e nem sequer sabes conduzir muito bem, é muito grande. É inevitável se tu não lhes explicares que isto pode acontecer. Mas há outras situações em que tu, apesar de, se calhar por dentro estás a ferver e quereres controlar e mãe galinha e pôr debaixo do braço e não permitir que as coisas sejam feitas, aquilo que eu fui sempre construindo ao longo, e se calhar também por ensinamento dos meus próprios pais, é que deixa ir, não é? Aquela velha história os passarinhos, há duas formas: se apertas demasiado estrafegas, se largas demasiado ele foge, não é? E portanto é este equilíbrio entre apertar o suficiente para ele perceber que aquele é o ninho e largar o suficiente para perceber que o caminho é o dele. E por mais que tu tentes controlar, por mais que tu tentes dominar,
Ele tem que fazer o seu caminho. Mas pensaste sempre assim ou foi... Sempre. Nunca... Eu acho que há uma coisa que é verdade, é que os miúdos não trazem livros de instruções e nós aprendemos tanto com eles como eles connosco. E, portanto, ninguém nos ensina a ser pais e mães. E também ninguém nos ensina a ser filhos. Mas há uma coisa que tu vais também sabendo quando fazes uma certa introspecção, é como é que tu eras como filho. Certo. E como é que os teus pais eram contigo como pais. E há coisas que tu queres, eu digo muitas vezes, a minha mãe, a Dona Lourdes, sai-me pela boca N vezes. Se eu for ir encontrar esfreco na tua cara, essas coisas, não é? E eu vou lá e encontro, e ela diz, por magia, como é que tu descobriste isto? Eu não encontrei, mas eu não esfrego na cara, porque também sei que não vale a pena estar a esfregar na cara. Mas é isto, os ensinamentos que te foram passando. Eles. Nós somos eles. É claro que somos. Nós é claro que somos somos eles. Mas um bocadinho mais polidos em algumas coisas. Sim. Não é? E, portanto, o que é que de bom tu aprendeste com os teus pais? O que é que tu sabes que não vais querer imitar os teus pais? E quanto mais a gente os rejeita, sim, mais parecido ficas com. mais parecidas ficamos com eles. É inevitável. Claro. Nós somos literalmente, figurativamente e literalmente, nós somos Eles. os nossos pais. Sim. E, portanto, quanto mais a gente rejeita, Quanto mais os confrontares e menos aceitares isso. Por isso vai muito esta aceitação e vai muito do... se eu tivesse aquela idade, aquela velha história do olhando para mim com 7 anos, o que eu me daria a mim próprio como conselho, e reportares isto para um miúdo. Dizeres assim, eu com 7 anos não estava minimamente preocupado com isto. Eu sei que ia berrar e que ia estar sempre às turras com a minha mãe, mas depois com 14 anos, se calhar já percebia melhor a minha mãe. E já não percebia tanto o meu pai. Não, aos 14 eu não percebia. Eu de todo. Não percebia ninguém, nenhum nem outro. Nem outro, claro. Aos 14 anos nem te percebes quanto mais ao teu pai e à tua mãe. Coitados. Sim, mas por isso é que eu digo, há fases da nossa vida que são muito complexas e convém dizer às pessoas, opá, vais ver as birras dos 3 anos que são insuportáveis, depois quando eles são de 6 anos já sabem fazer tudo, e depois com 9 anos que é muito complicado, os 12 anos são terríveis, e os 18 não são fáceis, porque é um teste. Eu diria que o maior teste que existe para ti como ser humano é ires evoluindo e perceberes que não tens caminho e não sabes muito bem qual é o teu caminho e qual é o teu mundo, onde é que tu pertences, não é? E de repente, porque tu vais passando por vários ciclos, até podes ter amigos teus desde a infância, mas esses teus amigos também têm outros amigos e, portanto, aquilo que eles eram quando tu tinhas 3 ou 4 anos e foste sempre crescendo já não é a mesma coisa que eles são agora. Obviamente, porque eles também vão evoluindo e tu próprio vais evoluindo. Mas a base, se quisermos, está lá sempre. E o que é importante é que tu também, como pessoa, pai, acima de tudo pessoa, e depois como pai ou como mãe, também vais entendendo isso, que é uma luta a ser crescido. É uma luta ou é tu entender certas situações, perceberes porque é que o teu corpo está a transformar-se desta maneira, porque é que a tua forma de pensar e de estar está a transformar-se daquela maneira, porque é que tu de repente gostaste tanto daquela pessoa e agora nem sequer podes olhar para ela. O que é que mudou? Não é? Isto é a coisa mais complicada, é aprenderes a ser pessoa. E passas a vida toda a tentar aprender a ser pessoa, não é? E tu? Em que fase em que mudanças é que sentes? Se algumas? O que eu sinto é que acho que é provavelmente a metade da minha vida, não é? Mas eu acho que cada vez sei menos. Sobre mim sei muita coisa. E sobretudo o que aprendi foi muito não é este determinismo. Há uma coisa... Eu luto-me aqui com dois grandes temas. Um que é o livre-arbítrio e o outro que é a manipulação, o não livre-arbítrio. Que é, até que ponto é que tu tens livre-arbítrio? Até que ponto é que, pensando naquilo que estávamos a falar antes daqui chegar, não é? Nenhum dos nossos se lembrou que hoje era um dia complicado para o trânsito. Mas, se calhar, tinha que acontecer a conversa neste dia para ter um determinado significado do trânsito, da confusão para chegar cá, do que quer que fosse. Ou seja, não é... Se calhar é como aos miúdos, é deixar fluir. Eu acho que tens o livre-arbítrio de adiar fazer aquilo que tens que fazer. Tens mesmo? Ou será que isso não estava mesmo imposto? Eu acho que a minha forma como eu vejo as coisas, o universo vai-te sempre dizendo aquilo que tu tens que fazer. Claro. E tu podes dizer, ok, faço agora, ou podes dizer não e é isso mesmo. É o que eu acho. Eu acho que, ainda que haja um determinismo, vais lá bater os costados de certeza absoluta. Certo. Podes não ir agora. Mas vais lá. Podes decidir não... Sim. Porque é que eu escolho o caminho A e não o caminho B? Então pagas o preço. Sim.
Exatamente. Só que o universo é tão bom que vai-te sempre colocar em situações onde há de doer mesmo até a ver se tu... ok. A ver se Mas há uma coisa que é verdade, e isto também, uma amiga uma vez que me disse isto, que é, o universo dá-te aquilo que tu precisas e não aquilo que tu queres. Sim. E tu naquele momento precisas de não sei o quê. Tu é que não sabes. Tal como um pai. Sim. Não sei. Porque... Dá-te aquilo que é melhor para ti. Vai-te dar aquilo que é melhor para é ti. aquilo que tu precisas. O melhor para ti é o que tu queres, supostamente. É o que tu Não. precisas naquele momento. Naquele momento tu precisavas era de uma palmada, não é? Ou seja, imagina... Isso é o melhor sentido, para mim. Isso é o que é melhor para mim. A gente quando... No entendimento dele. No entendimento dele. E no caso do universo, eu acho que não é bem a mesma coisa. Porque o universo é... Um dia vais perceber porque é que tiveste que fazer este caminho. Um dia vais perceber porque é que até agora nada funcionou e só funcionou agora. Porque não é uma questão de determinismo. É uma questão de... Eu acho que está quase gravado no nosso ADN. Eu acho que está quase... está nas nossas mãos, literalmente nas nossas mãos. Ou seja, para quem estuda, eu estou a começar a aprender um bocadinho essa parte também da quiromancia e de ler as mãos e de perceber, está lá tudo. Está lá tudo, para quem souber interpretar, está lá muita coisa. E se calhar aquilo que eu aprendi, voltando à tua pergunta, é o autoconhecimento. É primeiro, a não autocensura. Porque nós temos muito esta tendência de, mas para que é que eu fiz isto? Mas que havia alguma necessidade, mas parece que és burro, vais sempre fazer a mesma coisa. Não vale a pena. Para que é que estás a autocensurar? E outra coisa é eu desculpar, não é? Eu não tenho que me desculpar, porque eu não fiz nada de mal. Não é? Eu costumo dizer que nunca se deve pedir desculpa, porque os amigos não precisam, os inimigos nunca acreditam. E, portanto, para ti é um bocadinho isto, que é, tu não és nem teu amigo nem teu inimigo. Supostamente serás o teu melhor amigo ou a pessoa que melhor te conhece e menos que tu também menos conheces, no fundo. E, portanto, é uma aprendizagem continuada. Eu acho que às vezes na linguagem a gente usa a expressão desculpa, mas até aprendi isto com o Pedro e depois fui mastigando a ideia do tema da culpa. E o Pedro outra vez explicou-me que quem pede desculpa são as crianças. Tal e qual. Pronto. E os adultos dizem lamento. Isso mesmo. Pronto. Eu acho que em termos de linguagem a gente usa muito desculpa, mas não há... O desculpa implica culpa. Exatamente. E quem aplica culpa são juízes. Tal e qual. E, portanto, há uma diferença muito grande. E foi uma coisa que eu... E quando nós pedimos desculpa muito a alguém, implica que a gente está a colocar o outro numa posição também que não é dele. É aquela velha história do desculpa ter chegado atrasado e o obrigado a ter-se esperado por mim. Certo. E é a perspectiva que eu acho que nós temos que levar na vida, que é mesmo essa, que porque a intenção era a correta. Era correta. Tu não tiveste culpa. Mesmo que tivesses saído atrasado. Ok. Mas a tua intenção não era aquela. Exatamente. Mesmo que tivesse até sido... leviano, exatamente. se quiseres. A tua intenção não era... Não era má. Não era provocar, não era desrespeitar o outro, exatamente. não era olhar para o outro como se ele não merecesse o respeito. Pelo menos na maioria das pessoas não. Claro. Eu não acho que é essa a intenção, mas nós temos muito a tendência de pedir desculpa. Sim. E uma das coisas que eu vou aprendendo é pela quantidade de vezes que alguém me pede desculpa, consegue-se perceber muito da autoestima daquela pessoa. Sim, claro. Sim, e da sua maturidade, o seu grau de... o seu grau, e por isso é que eu digo, eu acho que não vale a pena... E sente-se preso, sinto-a presa. Tu tens que andar sempre a pedir desculpa. Até a ti próprio, não tens que pedir desculpa de nada. Eu costumo dizer que os arrependimentos são só daquilo que eu não fiz. Eu não me arrependo de nada daquilo que eu fiz. Porque ou cresci, não é? Ou aprendi, neste caso, ou... aprendi sempre, como dizia o Edison, não é? Eu descobri 300 maneiras diferentes de não fazer uma lâmpada. Certo. É a mesma coisa. Eu aprendi sobre mim. E aprendi sobre uma quantidade de processos que eu não tenho que me desculpar. Porque eu fiz o melhor que eu sabia com a pouca informação que eu tinha. Portanto... Tu, dessas técnicas que tens aprendido, agora estás a fazer... Como é que se chama? Quiromancia. Mas tu tinhas outras ainda também dessas técnicas mais... o que é que lhe chamas? Esotéricas? Elas vão evoluindo. Eu acho que qual é aquela que suportas mais? Há uma que nós... voltamos sempre, porque é uma técnica interpretativa, que se chama tarot. Okay. É muito interpretativo e, portanto, tu vais aprendendo a conjugação. As primeiras cartas não te significam nada, não é? É como os salmos, quase. Não te significam nada e depois aquilo tem um significado por detrás. Conjugando esta com esta significa não sei o quê. E vai muito a tua intuição.
Depois tens coisas como o pêndulo. O pêndulo é uma ciência que foi criada para uma coisa muito simples, para descobrir água. Porque aquilo é energia pura, só. E, portanto, como é que se passa de ter um pauzinho que eu aplico para descobrir onde é que há água, a conseguir manusear alguma coisa que alguma energia qualquer me está a tentar transmitir. E, portanto, há pessoas que podem dizer, isso está tudo a tua cabeça, és tu que estás a comandar a tua mão. Tudo bem, até pode ser. E por isso é que eu acho que o nosso saber também vai evoluindo nesta questão mais esotérica. E depois há aquela base, há as bases de tudo, não é? As bases do conheceres o teu corpo, não é? As mãos dizem tudo, não é? E se calhar, eu acho que mais também aqui o universo te vai dando aquilo que tu precisas nos momentos mais indicados. Mas tu já consegues fazer leitura? Poucas coisas, algumas coisas então vamos experimentar. Vão muito da intuição. Vamos lá experimentar. Então, mas é difícil. É a direita. É a direita. Atiras muito o que difícil. puderes. É difícil porquê? Porque eu conheço-te, não é? E portanto vou estar aqui a tendenciar coisas. Olha, posso dizer que tu és uma pessoa muito... eu não sei se pode dizer isto no ar, mas és uma pessoa muito sensual. E giro. Giro. Exato. Não, mas fora de brincadeiras. És uma pessoa que, do ponto de vista... tens uma mão muito... como é que eu ia dizer? Seda. Ou seja, é uma pessoa muito mental. És uma pessoa muito mental. Mas então tu fazes... Há várias coisas que se interpretam. Ou seja, desde as linhas, que é o básico, aos montes, os montes de Vênus, o monte da Lua, os montes de Marte, as linhas da cabeça, da vida. A tua vida, à partida, será uma vida muito longa, sem nenhum problema de saúde grave. Isso não é necessariamente bom? É muito bom. É muito bom porque significa que tu, ainda por cima, tens uma linha mental também muito vincada e, portanto, o que significa que, à partida, também não terás problemas mentais associados a uma vida longa. Pronto, é isso que significa. Isso eu gostava de evitar, se possível. Depois, assim, com traços mais largos, daquilo que pouco ainda percebo, não tive assim tantas aulas quanto isso, é uma mão muito... Não é uma mão muito simples, é uma mão bastante complexa, tens muitos cruzamentos na tua vida, ou seja, deixa eu ver a esquerda. Sim. Tu foste, é curioso, porque tu foste trabalhando, porque a tua vida supostamente bifurcaria muito mais do que aquilo que atualmente aconteceu. Ou seja, a mão esquerda significa o nosso passado. Okay. Aquilo com que nós, supostamente, o caminho que tu vinhas traçar. E a mão direita é aquela que tu vais construindo. A mão é muito mutável, muito mutável. Qualquer situação que aconteça na nossa vida aparece na nossa mão, na mão direita. A partir dos 21 anos, mais ou menos, é quando tu começas a estabilizar o passado com o futuro. Ou seja, a mão esquerda e a mão direita, até aos 20, 21 anos, são muito parecidas. Okay. A partir daí, elas vão evoluindo em função daquilo que também tu vais evoluindo na tua vida. O que significa que, imagina, uma pessoa que, de repente, na mão esquerda tenha uma vida relativamente curta, ou pelo menos uma doença detetável, porque a linha entrecurta-se ou cruza com uma outra, ou parte ou cruza-se com uma outra, digamos assim, a pessoa sabendo isto, pode dizer assim, vou fazer um check-up, vou fazer um exame, e vou perceber que, detectei aqui uma coisa muito no início. E na mão direita tu vais ver o quê? Vais ver que a linha permanece, e que a linha vai quase até ao infinito, e tu dizes, ok, foi no momento exato que eu detectei isto, porque a mão evoluiu nesse sentido. Portanto, tu poderias ter um processo inicial de ser uma pessoa muito mais prática do que mental, uma pessoa menos racional, se quisermos dizer assim, mas ao longo da tua vida foste, e também não tens assim tantos anos quanto isso, mas já foste aprendendo a ser uma pessoa, ao contrário, se calhar menos mental e mais prática. Não é? A tua mão, apesar de ser uma mão demasiado atlética, é uma mão de uma pessoa muito mental. Certo. É uma mão de uma pessoa que pensa muito nas coisas e que é muito menos da ação e muito mais do pensamento. E isso tu vês que é isso vês pela tua mão dócil. Tens uma mão muito suave. Okay. As pessoas que são muito... a mão do agricultor é a mão do agricultor e não é porque ele pratica a agricultura e não põe creme nas mãos. É porque ele tem aquilo na mão dele. A mão dele é uma mão de um atleta, é uma mão muito atlética.
É uma mão muito menos de seda como a tua mão é muito suave, é de uma pessoa mental. Ok. Okay? É de uma pessoa menos da ação, não é uma pessoa Sim, que não sim, haja, sim, sim. é uma pessoa que não é, lá está, por comparação, é um filósofo, não é um agricultor. Certo. Até porque da agricultura eu não percebo nada. Exatamente. Nada. não levaria muito longe, não é? E como é que foi descobrir isto, ou seja, desse estudo, como é que foi olhar para as tuas? É isso, ou seja, inicialmente eu fiz isto para o meu autoconhecimento, para perceber como é, e é assim que deves fazer sempre, tudo. Todas as terapias em que terapias, entenda-se, mais esotéricas, em que tu faças, há coisas que tu não deves fazer para ti próprio. O tarot é uma delas. Ok. Não deves lançar para ti próprio. Deves fazê-lo assim, tipo, vou fazer anualmente para saber como é que vai ser o meu ano. Ou vou fazer este mês para perceber porque há uma determinada situação. Agora, para fazeres uma pergunta específica para ti próprio é complicado, porque tu vais enviesar o resultado. Por exemplo, em algumas, neste caso, olhando para a mão, começas precisamente para o teu autoconhecimento, para tu perceberes como é que tu és. Como é que, isto faz-me sentido, realmente, e interpretas. Este monte é assim e eu, de facto, sou uma pessoa assim. Ou não quer dizer que não te reconheças. Isto não é, obviamente, isto não é uma ciência exata, logicamente. Mas tens ali determinados pormenores que dizes, é mesmo isto. Que são os mesmos que tu terias se analisasse isto friamente ou no âmbito da psicologia. Porque neste caso acabas por ter tudo, é holístico, como o próprio nome indica, não são terapias holísticas, porque integram uma quantidade de outros estudos. Como é que tu fazes esta gestão entre, esta responsabilidade corporativa e depois lá no meio as pessoas passam nos corredores e tu estás... Como é que é isto? É algo que tu como é que fazes? Abres o livro? Eu não exploro essa de todo. Acho que as pessoas não sabem Não fazem sequer, ideia. não fazem mais pequena ideia. Vão ficar a saber agora. Se calhar. Não, mas repara, eu acho que não tem mal nenhum Ok. e não me torna menos profissional. E se tiver que assustar uns quantos, dizer, ela sabe ler isto, ela Já sabe. tiveste reações dessas? Ui, que medo. De pessoas ficarem assim com meias confusas quando de repente... Já tive uma situação, até foi com o meu irmão, é curioso, que ele costuma chamar-me a bruxa de Massamá, porque eu lembro-me que ele estava numa altura em que estava a mudar de emprego e ele não acredita nada nestas coisas, é a pessoa mais agnóstica que eu conheço. E ele acredita na energia e tudo bem, claro, mas não forçosamente nestas coisas mais filosóficas, barra esotéricas, barra bruxedos e por aí fora. Como diz o outro, mas que as há. E ele disse-me, tá bem, então vá, pergunta lá o que é que vai acontecer. Diz-me lá. E eu só lhe disse-lhe só uma palavra. Disse-lhe qual era a empresa para onde ele ia trabalhar. E ele, mas eu nem sequer me estou a candidatar aí. E no dia a seguir ligou-me e disse assim, pô, és mesmo bruxa. Então não é que me ligaram deste sítio assim para me fazer uma proposta? Mas como é que... Porque, com o pêndulo, neste caso. Com o pêndulo e com as letras, eu disse uma palavra, Sonai. E ele, Sonai? Você não estou a acreditar ao grupo Sonai. Tiveste alguma vez em que isso tivesse falhado redondamente? Muitas vezes, porque... Como é que é a tua reação? Eu inicialmente ficava muito chateada. Porque aquilo ia ao meu ego, não é? Ou seja, caramba, então isto não é uma ciência exata, eu agora enganei-me. Como dizia o outro, não é? Tu assumes que tu é que não fizeste bem. Sim, e a verdade é essa, eu não fiz bem a pergunta. Okay. Eu não fiz bem a pergunta, de certeza. E se eu reformular aquela pergunta, isto é como o ChatGPT. Ele vai-me responder àquilo que eu lhe perguntei. Se eu fizer mal a pergunta, a resposta vai ser aquela. Ou seja, se eu pergunto, sei lá, imagina, acontece muitas vezes isto, que é, eu pergunto coisas muito simples, nunca vou perguntar o sentido da vida, e se vou virar a esquina e de repente... Coisas muito objetivas. Coisas muito objetivas, que é, sei lá, imagina, faço muito isto, estacionamento. Vou ter lugar naquele parque de estacionamento ou não vale a pena tentar? E ele diz, nem vale a pena tentar, vai a outro. Eu não vou para aquele. E passo por aquele e vejo, tudo cheio. Olha, vês? Ainda bem que eu nem fui pôr na fila. São estas coisas mais práticas. É eu descobrir a água, não é? É o mesmo para descobrir a água. É só aquela coisa imediata. Não por uma coisa muito complexa. Por uma coisa muito complexa, a probabilidade de tu errares a pergunta é muito grande. Não te deixas, às vezes... ou seja, aqui um equilíbrio delicado. Não te das por ti às vezes a perder no meio de tanta técnica. Não te chegas ao ponto de dizer, pá, calma. Eu não as baralho todas. E usa lá a cabecinha. Sim, ou seja, eu acho que isto são ferramentas como outras quaisquer. Ou seja, sei lá,
quando tu sabes o que é, porque tu já fazes, e tiveste já aqui o Pedro, as constelações familiares, por exemplo. Eu acho que são mais uma técnica destas. Ou seja, quando tu estás disponível para abarcar todas estas ferramentas, elas funcionam como um canivete suíço. Que é, tu vais buscar aquela que naquele momento te fizer mais sentido. E que possa fazer sentido à pessoa com quem tu estás. Naquele momento. Ou seja, tu dizes assim, não vale a pena eu ir com o tarô a esta pessoa. Vou uma pergunta muito mais simples. Sim ou não? E a pessoa pergunta-me, é ou não é? E eu digo, não, não é. Por coisas mais complexas, tipo, qual é o nome da pessoa com quem eu vou casar? Epá, bolas. Aquilo vai-te dar uma infinidade de possibilidades. Vai-te dar um nome qualquer ao calhas. E tu vais andar à procura daquela pessoa. E é aquele tal determinismo que é, o tarô disse-me, ou o pêndulo disse-me que a pessoa se chamava Ruben. Não, isso aí não vai mexer bem com o campo de energia, claro. Tem que ser uma pergunta muito mais óbvia, que é esta pessoa ou não é esta pessoa? E se calhar a resposta é sim, é esta pessoa. Mas a pergunta devia ser assim, neste momento eu sinto que é esta pessoa, mas para o futuro eu devo investir nisto e é mesmo esta pessoa, e que ele vai dizer, não. Para a tua cabeça, para o teu coração, esta é a pessoa certa. Mas para um futuro em que eu quero investir com outra capacidade, esta pessoa não me vai trazer aquilo que eu quero. A pergunta tem que ser feita de outra forma. Ou seja, e depois há quanto tempo fazes, há quantos anos usas essa técnica? Há uns 12. Depois com o tempo também vais aprendendo a fazer as perguntas. Aprender a fazer as perguntas. Ao princípio, lá está, eu só fazia perguntas muito óbvias. E dizia, mas sim, mas é mesmo isso? E reconfirmava, e que ele dizia-me sim. Eu reconfirmava outra vez, e que ele dizia-me sim. Eu estava à espera que me dissesse que não. Mas tudo isto é como, no fundo, é como, se quiseres, a aprendizagem na vida. Tu vais evoluindo também, e aquilo vai-te começando a fazer mais sentido ou menos sentido, e aquilo continua lá. Ou seja, se tu aprendeste francês na escola, quando tu precisares de falar francês, claro que vai ser, ao princípio vai ser montes de disparate, mas nos recônditos aquilo vai lá estar e vai-te fazer sentido e vai-te ajudar. E aqui, em forma de final, o marketing seria qual dessas técnicas? O marketing... Se tivesse que ser uma, era qual? É difícil. É muito difícil essa pergunta. Porque eu diria que o marketing é um tarô. É um tarô? É. Porque tu tens lá vários sinais que tu tens que saber interpretar o que te querem dizer para o futuro, e que podem mexer, podem evoluir também eles. Ou seja, porque aquela carta pode ter 2 significados, dependendo se está para cima ou se está para baixo. E dependendo da conjugação do usinho do lado. E, portanto, uma carta que pode ser maravilhosa, para mim há cartas boas e cartas más, as pessoas dizem que não, mas para mim há cartas boas e há cartas que eu adoro, de paixão, o sol, o mundo, adoro de paixão, a estrela, e há cartas que eu odeio e que as pessoas acham que é maravilhoso. A lua negra para mim é terrível, eu odeio aquela carta quando me aparece, e fico sempre, mas pode significar uma coisa tão simples como fertilidade, pode significar uma mulher que está grávida, percebes? Ou seja, é uma carta que é péssima, que é de sonho e pesadelos e traições, e de repente, conjugada com uma outra carta que seja uma mulher, uma figura feminina, significa fertilidade. Significa, vais ser mãe em breve. E as pessoas dizem, esta fulana sabe que eu vou ser mãe em breve. Porque está conjugada desta forma. Portanto, eu diria que o marketing, se tivesse que ser uma destas, era o tarô. Porque está conjugado com uma data de outras forças e vai levar a um determinado outcome. Carla, obrigado. Obrigada a eu.